Olá, vamos dar seguimento aqui mais uma aula sobre ecologia, né? Da área de ecologia, que é a dinâmica e distribuição das populações, tá? E ecologia de populações. A gente inicia definindo alguns conceitos, né? De que define a população, que vai fazer com que a população aumente ou diminua, e essa taxa de variação de uma população. Nós temos quatro fatores que vai influenciar aí quatro, assim, dimensões, né, de mensuração em relação ao aumento ou diminuição de uma população. A primeira delas é a mortalidade, né? Então, quanto mais morre em uma população, menor essa população. Nós temos também a natalidade, quanto mais cresce, maior a população. Nós temos também a migração, né? Tanto a emigração como a imigração. A imigração é a saída, né? E a imigração é a entrada de de espécies aí nessa população. Então, da mesma espécie, então nós temos esses quatro fatores que vai fazer com que varie as taxas as taxas populacionais, ok? A gente tem também um gráfico que exemplifica bem essa dinâmica de populações. Até porque os indivíduos, né, eles não podem, já falou que eles não podem compartilhar o mesmo nicho, porque a partir de um momento era na competição, né, intraespecífica, então quando eles compartilham o mesmo nicho, eles acabam, era até o gráfico de Gaussian, eles compartilham o mesmo nicho, vai chegar um momento que eles compartilham de mesmo alimento, mesmas demandas e um vai sobrepor o outro. Então, vai começar a diminuir, o outro vai aumentar, tá? Então, nós vamos ter essa questão. Aí, aqui é um gráfico bem semelhante. Nós vamos ter primeiro o número de indivíduos e vamos ter no lado esquerdo a curva de potencial biótico. Potencial biótico. O que é potencial biótico? Essa curva geralmente é colocada como a nomenclatura curva J, tá? Justamente porque ela representa a capacidade de uma população de crescer em condições favoráveis. Então, ali, se o ambiente está favorável, tem comida, tem todas as demandas que ele precisa, ele vai crescer, o potencial biótico dele é exponencial, como a gente pode ver que é uma curva exponencial. É, nós vamos ter aqui do lado direito também a curva de crescimento, que é representada pela letra S, curva S, né? Essa a gente pode lembrar do S aqui de crescimento. Então, a curva S, ela vai ser o crescimento real, o que está acontecendo mesmo ali, né? O crescimento real mostra o crescimento ali daquela população e até o momento que ela se estabiliza, ok? Aqui nós temos aqui um crescimento e tal, e aqui há umas ondulações e uma quase estabilização. Nós vamos ter também uma reta uma reta, uma linha reta aqui, que vai ser representada pela curva K, né, que na verdade é uma curva, mas aí nós vamos ter o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, que é a capacidade máxima que esse ambiente suporta de número de indivíduos, tá? Então, aqui nós vamos ter essa questão. Esse aqui, no meio desse cálicezinho, nós vamos ter a resistência ao meio. A partir dessa resistência ao meio, começa a estabilização aí por causa da capacidade de suporte do ambiente ao longo do tempo, tá? Nós vamos ter também outro gráfico que mostra, por exemplo, a concentração de células ao longo do tempo, né? Nós vamos ter a fase lag, que é uma fase assim, inicial, né? Uma fase inicial que vem antes do o potencial biótico, bem inicial mesmo. Aí depois o potencial biótico começa aqui, ó, fase exponencial. Isso aqui está em consonância com essa curva aqui.
tá? Essa curva J, fase exponencial, chamada fase log, né? Fase lag, fase log. E nós temos uma fase estacionária, que, como eu falei, tem uma capacidade máxima e se estabiliza. Depois a fase de decaimento, tá? Nós temos a fase lag, a fase log, exponencial, fase estacionária e fase de decaimento. Assim como mostra aqui nesse outro gráfico, né? Por exemplo, aqui falou o número de concentração de células, que é o número de indivíduos de bactérias, né? Nesse caso aqui, o número de bactérias tem a fase lag, né? Inicial, a fase do potencial biótico e a fase estacionária, a fase da morte celular, tá? Nós vamos ter também a divisão dessas populações em dois tipos. São espécies estratégias do tipo K e estratégias do tipo R. Quais são as características de cada tipo de espécie, né, de população? As espécies, né, estratégicas do tipo K são aquelas constantes, né, que têm um tamanho populacional constante, uma vida larga, longa, né, uma vida longa, um corpo grande, uma estrutura grande, né, crescimento lento, maturação tardia, número de crias reduzido, tamanho de crias grandes, cuidado com as crias extenso e número de camadas ao ano poucas, tá? Então, nós vamos ter exemplo de espécies estratégicas tipo K, são as espécies de grande porte, como humanos, como mamíferos, né, vertebrados no geral, e principalmente humanos, mamíferos, né, que têm realmente essas características de tamanho constante, tamanho populacional constante, né, não varia tanto como, por exemplo, mosquitos, baratas, células, né, tem uma taxa de produtividade muito grande, né? A massa de baratas, de insetos, é maior do que a biomassa humana, né? Se formos comparar no planeta. Então, constante, a vida é longa, né? Em detrimento, por exemplo, de um cachorro, a vida do ser humano dura bem mais, né? Até 100 anos. O cachorro dura no máximo 30 anos, tal. E o corpo também é grande, o crescimento lento, maturação tardia, né? Enfim, e nós temos as espécies do tipo, estratégias do tipo R, tá? Ó, o gráfico aqui, vamos falar logo do gráfico da estratégia do tipo K, ele começa também exponencial e ele se estabiliza, né? O tamanho constante populacional aqui, só para a gente ver a densidade populacional. Já as estratégicas tipo R é flutuante, né? Aqui o primeiro é o tamanho populacional flutuante, então ela tem altos e baixos ao longo do tempo, tá? Então nós vamos ter estratégias flutuantes, tamanho populacional flutuante, vida curta, corpo pequeno, crescimento rápido, maturação rápida também, número de crias grande, tamanho de crias pequenas, cuidado com as crias curtos e número de camadas ao ano, muitas ninhadas ao ano. Né? Exemplos são os vertebrados, pequenos invertebrados como mosquitos, aranhas, borboletas, caranguejos, esses são tipos de espécies estrategistas do tipo R. Rzinho aí o nome já é pequeno, né? A letra é representada pela letra minúscula. Então, a gente associa, né, que são esses animais de pequeno porte. E o K, né, são os animais de grande porte. Nós temos também tipos de dispersão dessas populações de indivíduos dentro de uma população, né? Temos as dispersões de agrupamento, as dispersões aleatórias e as dispersões homogêneas, tá? A de agrupamento formam grupos pequenos, né? Pequenos grupos aqui, e a aleatória não, ela é bem pode ter alguma concentração aqui, pouco aqui, e a homogênea é quando há uma dissolução desses indivíduos ao longo daí, tá? Questões. Em qual desses casos a população está crescendo?
Natalidade e imigração, entrada 75 indivíduos, mortalidade e imigração 76. A maior, né? Mortalidade e imigração está saindo mais do que entrando, então essa não é. Natalidade e imigração 53, mortalidade e imigração 67, também não. Natalidade e imigração 32, mortalidade e imigração 33, não. Natalidade de imigração 25 e mortalidade de imigração 21. Então, a letra D, né? Qual é a fase de crescimento de uma população de curva em S? Crescimento real, né? Em que há crescimento acelerado. Acelerado seria a fase logarítmica, mas seria a curva J, né? Para mim seria a curva J, fase S, e é do crescimento real. Que nós temos, né? Lag, log, estacionário e declínio. Questões. Qual termo se refere à capacidade que os organismos têm de se reproduzir em um ambiente sem restrições ambientais? A. Potencial biótico, tá? B. Resistência do meio, não. Reprodução sexuada, não. D. Crescimento real, não. Próxima questão, como pode ser chamada a curva que representa o crescimento real de uma população? Curva S, né? Crescimento, a gente lembra que é SS. Em um experimento, foram cultivados separadamente Paramécio caudato e o Paramécio aurelia. O Paramécio é um protozoário, se eu não me engano. Ambos se desenvolveram, mas o Paramécio aurelia cresceu muito mais rapidamente que o Paramécio caudato. Entretanto, quando juntas em um meio, o Paramécio aurelia multiplicou-se muito mais rapidamente e eliminou o Paramécio caudato. Tá? O experimento descrito acima foi muito importante na formação do princípio de Gauss, né, como eu havia falado, ou o princípio da exclusão competitiva. Uma das consequências da competição entre duas populações de espécies diferentes com o mesmo nicho ecológico é a extinção de uma população e sobrevivência de outra, né? O que é mais conhecido, né? B. A permanência de ambas num espaço comum sem interferências recíprocas. C. Não, né? A fortalecimento dos limites pré-existentes sem possibilidade de readaptação destes. Não. Emigração das duas populações deixando o nicho do local vago. Não. Extinção de ambas. Não. Letra A mesmo. O escargot é um caramujo comestível especialmente utilizado na culinária francesa. No Brasil, na década de 80, empresários brasileiros trouxeram uma espécie de caramujo africano, visando produzi-lo, vendê-lo como escargot. Porém, esses caramujos mostraram-se inúteis para a culinária e foram liberados no ambiente. Atualmente, esse caramujo africano representa um sério problema ambiental em diversos estados brasileiros, né? Caramujo africano. É parecido com o caso dos coelhos na Austrália, né? Letra A. Qual fator, né, público contribui à explosão populacional? Ausência de inimigos naturais, né? Ele veio para cá, não tinha nenhum que predasse ele se proliferou exacerbadamente, né? Letra A. Ausência de inimigos naturais. B. Alta taxa de mortalidade dos ovos. C. Baixa disponibilidade de alimentos. D. Alta disponibilidade de áreas desmatadas. E. Abundância de espécies nativas competidoras. Em relação às densidades populacionais dos ecossistemas, é correto afirmar. Letra A. As populações aumentam independente das condições ambientais. Não. Pode aumentar ou diminuir. B.
Os limites ambientais provocam aumento das taxas de mortalidade, diminuição das taxas de natalidade. Exatamente. Né? C. Os gráficos que expressam o tamanho populacional em relação ao tempo formam curvas ascendentes contínuas? Não, há uma estabilização ali, uma constância, como a gente viu. D. As espécies de vida curtas, né, que são as espécies estrategistas do tipo R, têm baixas taxas reprodutivas, ao contrário, elas têm altas taxas reprodutivas, ao contrário. Essas densidades são sempre maiores do que teoricamente possível. Não. Enem, né? Um biólogo foi fazer alguma coisa. Possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos, né? Para cada uma das 5 populações analisadas, de 1 a 5, identificou as taxas de natalidade, N, mortalidade M, emigração E e imigração I, em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro. NMI, NMEI. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção, armazenagem de grãos? Aquelas que tiverem maior quantidade de natalidade e emigração. Nós estamos falando de roedores, né? Então, natalidade e imigração, quer dizer, natalidade e imigração. Número 1, 65, imigração 5, ou seja, 70. Número 2, né? 27, 2. Não, número 2 com certeza não é. E também a mortalidade do 1 é maior. Mortalidade do 1 também é maior, né? 20 mais 23, 63. 63, mais aqui é 70, então tá crescendo. Aqui também está crescendo, 18 mais 8 dá 25, né? Maior que natalidade e migração. 3, 54 e 15 dá 69, né? 69 em detrimento de 30, 46, 44, né? 44. Então, aqui ainda é maior. 52 mais 12, 64. Está crescendo também. 64 maior e 65. 64 menos 65 dá 9, né? Aqui, 44. 44. 44 menos 50 e tal também é menor. Então, a quarta é a que mais tem essa diferença aí. O 5, 12 mais 6, mais 4, né? Imigração, que é 16. E 9 mais 6 é 15. 15 menos 16 menos 15. Tá ainda crescendo, né? Mas nem tanto quanto a quarta. Então, a letra D. FUVEST 2009. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante determinado tempo, obtiveram pontos da curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima, de acordo com o gráfico. De acordo com o gráfico, nós temos aqui no eixo X, eixo Y, o número de indivíduos que crescem, né, exponencialmente, aí depois se estabiliza com o tempo. Então, nesse gráfico, a capacidade limite do ambiente cresceu, não tem capacidade de até 6, não.
A capacidade limite do ambiente foi alcançada após 20 dias? Não, foi alcançada após 8. A taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente foi alcançada? Não, só estabilizou, né? Foi igual às taxas. D. A capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população? Não. B. O tamanho da população ficou próximo da capacidade limite no ambiente entre 8, né? 8, como eu havia dito, ali no limite, e 20. Por que pulou? Ah, tá. As figuras abaixo nos mostram aqui duas espécies de paramécio, de novo, né? Falando de paramécio, isoladamente e uma em conjunto, né? Duas isoladas e uma em conjunto. Os resultados desse experimento embasaram o que é conhecido como princípio de Gauss, né? Competição no mesmo nicho. Então, nós temos ali a densidade populacional no eixo Y pelo tempo, né? Então, ali no primeiro, nós temos que cresce exponencialmente e estabiliza. No segundo, cresce menos, né, do que o primeiro, mas estabiliza também. E o terceiro, nós temos que um cresce e depois diminui drasticamente ao longo do tempo, enquanto o outro continua crescendo, né? Considere o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies e indique a afirmação correta. A espécie Aurelia é predadora de paramétrio e caudátil. Eu que não. A espécie Aurelia exclui por competição intraespecífica entre mesmo indivíduos da mesma espécie. Eles não são da mesma espécie. C. P. aurelia e P. caudato utilizam recursos diferentes. Não, são do mesmo nicho. D. A. P. aurelia e exclui P. caudato por parasitismo. Também não, por competição interespecífica. E é P. aurelia e exclui P. caudato por competição interespecífica, que é a correta. Observe o gráfico abaixo do crescimento populacional de uma espécie animal em que x corresponde ao tamanho populacional e t o tempo. Em relação a essa população, é correto afirmar que ela vive em um ambiente com recursos limitados? Não. B. A sua estabilidade ocorre quando não há mais predadores? Não. C. A sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos. Exatamente. Ali o limite máximo é o que o X está falando, né? Então, que é a população máxima ali. E D. A resistência ao meio não influencia a sua densidade? Influencia. E é o seu índice de mortalidade é zero? Claro que não. Então, ficamos por aqui nessa aula sobre dinâmica de populações. Muito obrigada e até a próxima.